Bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo a respeito do casamento cristão. E esta será a nossa última lição juntos. E eu reservei o material polêmico para este momento, porque nós vamos ver aqui o papel do homem e da mulher no casamento. Eu acredito que é importante que a gente dê alguma atenção a essa questão, uma vez que ela é abordada no Novo Testamento por causa do alto grau de controvérsia que cercou este assunto nos últimos anos. Eu gostaria de dirigir a atenção de vocês, se possível, para a instrução que nós recebemos no 5º capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E eu vou começar no versículo 21, onde nós lemos estas palavras: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso geralmente é visto como uma declaração de ligação entre o que Paulo havia ensinado anteriormente nessa epístola e o que virá agora depois dessa passagem, depois dela. E alguns enxergam este versículo, enxergam nele um indicador, uma chave de como se segue, que ele deve ser entendido. Dizem que este versículo nos chama a submissão mútua um ao outro. Então, o que se segue são esposas se submetam aos seus maridos, filhos para os seus pais e assim por diante. Então, alguns dizem que, de fato, o que o texto está dizendo é que todos os nossos relacionamentos como cristãos, empregadores, funcionários, senhores, servos, filhos e pais, envolve uma postura de submissão mútua para que, então, a maneira como devemos realmente ler esse texto é: esposas se submetam a si mesmas aos maridos, e maridos se submetam a si mesmos às suas esposas. Eu não tenho tempo agora para entrar em todos os detalhes técnicos que estão envolvidos na compreensão e como lidar com essa passagem, mas deixa eu apenas deixar você saber que ponto que eu estou. Eu acho que isso é uma distorção séria deste texto bíblico que envolve o que nós chamaríamos de exegese, de desespero. Eu não acho que alguém estaria inclinado a tratar o texto dessa forma se não tínhamos o tipo de controvérsia acontecendo na nossa cultura agora sobre os papéis de homens e mulheres. Porque se aplicássemos isso de forma consistente ao longo do texto, temos que dizer: pais, obedeçam aos seus filhos, olha, e como Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é a cabeça de Cristo, se invertemos totalmente isso, simplesmente acabaria em alguma loucura bizarra que a passagem não teria e não faria sentido algum. E em vez disso, eu acho que, como o consenso historicamente dos intérpretes bíblicos tem sido, que o que o apóstolo está dizendo aqui é que todo cristão, em algum ponto, é chamado à submissão. Nenhum de nós é o seu próprio soberano. Existem todos os tipos de lugares onde eu devo exercer autoridade e liderança sobre os outros, e há lugares onde você vai ser chamado para ser submisso também. Mas vamos olhar então o que o apóstolo Paulo ele ordena aqui, e observe que ele introduz isso dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, de Deus. E, francamente, o que me apavora a respeito da polêmica que cerca este texto é que eu vejo as pessoas enfurecidas dizendo quem o apóstolo Paulo pensa que ele é para dizer que as esposas têm que ser submissas aos seus maridos e assim por diante. Eles ficam tão bravos com isso, e eu digo: espere um minuto. Se este fosse simplesmente algo da cabeça do apóstolo Paulo, lá algo aparecendo assim, vindo da visão humana, então aí é uma declaração suprema e arrogante. E eu não culparia nenhuma mulher no mundo por estar indignada com isso, mas tenha cuidado. Se Cristo é quem ele disse que era, e se ele estava falando a verdade quando disse: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim, isto é, se a autoridade de Deus for dada a Jesus, foi dada a Jesus, então Jesus dá essa autoridade aos seus apóstolos. Então, o que nós estamos lutando neste texto aqui não é contra as ideias de alguns rabinos judeus, mas estamos lutando contra a lei de Deus. Se esta é a palavra de Deus, então nós precisamos ouvir ela humildemente, em temor de Deus. Bem, tendo dito isso, vamos olhar e ver o que esse texto, assim, que é tão controverso. Na parte inicial, onde Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Agora, a segunda frase não incomoda muitas mulheres cristãs, elas são perfeitamente dispostas a se submeter à autoridade e à liderança de Cristo.
Mas aqui Paulo está dizendo que deve haver uma analogia, que a esposa deve se submeter ao marido de uma maneira análoga a como ela se submeteria até mesmo a Jesus Cristo. Esse é um nível poderoso de submissão. Isso é dar ao marido uma significativa autoridade, um nível alto. A analogia continua, pois o marido ele é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. De modo que, de maneira semelhante à forma como Cristo é a cabeça da igreja, então o homem é a cabeça da esposa. E eu vi todos os tipos de jogos sendo jogados com esse texto por comentaristas que querem sair dele. Mas o óbvio nesse significado de liderança no Novo Testamento e na língua grega é estar na posição de preeminência e na posição de liderança. Agora, o que eu entendo que este texto está dizendo é que em casa o marido deve ser o chefe da casa. E isto não é uma licença para a tirania. Esta não é uma licença para rebaixar a mulher ou tratar ela como uma escrava. Mas a responsabilidade pela autoridade final e pela liderança no lar está investida no marido. E se uma mulher resiste a isso, se essa interpretação for correta, obviamente, se a mulher resiste a isso, ela está resistindo a Deus. É Deus quem dá essa orientação. Então, como eu disse, eu fico assustado quando eu ouço uma mulher protestar tão veementemente contra isto. De novo, se eles estão protestando contra mim, tudo bem. Se eles estão protestando contra os outros seres humanos, tudo bem. Mas se o protesto é dirigido contra Deus, então isso é um assunto muito sério. Agora, outra questão imediatamente surge aqui. As mulheres, elas sempre, em todas as circunstâncias, se submetem ao marido? Eu vi um ensino a respeito do mundo cristão evangélico que fala sobre uma cadeia de comando e que diz lá que essa cadeia de comando é tão rígida que a mulher é responsável por obedecer ao marido e não importa o que o seu marido lhe diz para fazer. Se o seu marido diz para ela se envolver na prostituição, então ela tem que seguir essa submissão piedosa nesse papel. Se o marido disser que ela não é permitida a ir para a igreja nas manhãs de domingo, então ela deve evitar ir à igreja nas manhãs de domingo. Senhoras e senhores, isso vai contra tudo o que as escrituras nos dizem sobre obediência para Deus. Sim, existe um nível de autoridade delegado nas escrituras. Deus é supremo. Ele delega a Cristo. Cristo delega os apóstolos. Somos informados de que todas as autoridades neste mundo, em última análise, vêm de Deus. E somos chamados a sermos submissos aos reis e príncipes e honrar esses príncipes e obedecer aos magistrados civis e assim por diante. Mas em outro lugar das escrituras deixa bem claro que devemos obedecer àqueles que têm autoridade sobre nós apenas nessas duas condições. Apenas quando essa autoridade nos ordena fazer o que é certo ou nos proíbe de fazer o que está errado. Deixa eu dizer de outra maneira. Uma mulher, por exemplo, ou qualquer pessoa, ela pode desobedecer uma autoridade onde quer que a autoridade ordene ela, essa pessoa faça algo que Deus proíbe, ou quando proíbe que essa pessoa faça algo que Deus ordena. Nesses dois casos, se houver um conflito entre a autoridade de Deus e o conflito da autoridade humana, não só nós podemos desobedecer essa autoridade humana, como nós devemos desobedecer essa autoridade humana. Você vê isso no Novo Testamento, onde Cristo ele ordena que seus apóstolos preguem o Evangelho. Eles começam a pregar o Evangelho e as autoridades vêm até eles e eles dizem, parem de pregar o Evangelho. E o que eles falam? Devemos obedecer a Deus ou devemos obedecer aos homens? A resposta é óbvia. Se houver um conflito entre o que Deus ordena e o que os homens ordenam, devemos obedecer a Deus. Então, se um marido ele ordena a sua esposa para que ela vá se envolva na prostituição, ela não só pode desobedecer o marido, ela deve desobedecer ele. E se esse marido exige que ela se abstenha de ir à igreja, onde Deus exige que todo crente não deve negligenciar a reunião dos santos, ela deve desobedecer a seu marido e ir no culto. Mas o que acontece se ele der uma ordem de proibir ela de ir no culto na quarta-feira à noite? Ela está incomodada, ela está chateada, ela está decepcionada e assim por diante, mas Deus não ordena que ela esteja na igreja na quarta-feira à noite. Essa não é uma assembleia semanal dos santos. E nesse ponto, ela deve se desdobrar para ser uma esposa submissa ao marido. Não um capacho, mas ela deve mostrar o seu compromisso com Deus
e com Cristo, por sua disposição de se submeter ela mesma à liderança do seu marido. Há um consolo aqui para as mulheres que eu acho que talvez Deus tenha senso de humor, onde ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Não é como se você tivesse que se submeter ao marido de todas e que cada cara tem autoridade sobre cada mulher. Não é disso que nós estamos falando. É submissas ao seu próprio marido. Eu gosto da palavra possuir, porque a palavra para possuir no grego é indion, da qual obtemos a palavra idiosincrasia, que indica as peculiaridades particulares de uma pessoa. Algo que é único para a pessoa. E também é a palavra grega da qual a palavra inglesa idiota vem. Então, um pouco de tradução livre pode ler da seguinte maneira. Deus diz, esposas, se submetam aos seus maridos idiotas. É como, eu sei disso, eles são idiotas, mas eu quero que vocês, por mim, se submetam aos seus maridos, de qualquer maneira. Ouvimos constantemente na nossa cultura o mito do meio a meio. Meio a meio. Não consigo ver qualquer coisa pior, porque a situação do meio a meio, onde não há autoridade final, o que os seres humanos tendem a fazer nessa situação é ficarem presos em uma luta perpétua pelo poder, onde todos estão agitados para obter 51% das ações para obter o controle. Deus estabelece aquilo. Deus diz a palavra final. Autoridade e liderança são investidos no homem. Bem, não tenho tanta certeza de que isso seja um privilégio, mas sim uma responsabilidade muito, muito grande. Eu gostaria de ter uma palavra com as mulheres. Eu sei que as mulheres têm chorado pelo passado, pelas décadas passadas, sangrando sobre a forma como interpretamos esta passagem onde os homens compraram o mito de que a única maneira de Deus dizer às mulheres para se submeterem aos maridos é se os homens são naturalmente superiores às mulheres. Isso não é verdade. Subordinação, em termos de divisão de trabalho na Bíblia, nunca carrega consigo a ideia de inferioridade. Até nossa doutrina da Trindade diz que o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito Santo está subordinado ao Pai e ao Filho. E de maneira alguma inferimos aquela inferioridade ou que há menos dignidade para o Espírito Santo do que há para o Filho ou para o Pai. Portanto, no casamento não há menos dignidade, nem menos importância, nem menos valor para a mulher do que para o homem. E se são os homens que ensinam isso, então isso é uma deturpação do que a Bíblia está mandando. E são os homens que estão distorcendo o papel deles e usando isso como uma licença pela tirania. E isso aconteceu. E as mulheres clamaram, basta. Então ouvimos os gritos das mulheres e acho que precisamos ouvi-los. Mas as mulheres, acho que há algo que vocês precisam ouvir dos homens. A razão pela qual quero mencionar isso é porque os homens não vão mencionar isso. Alguns estudos psiquiátricos foram feitos e foi descoberto que o homem americano, na média, tem 5 vezes mais pesadelos do que a mulher americana. Você diz, bem, o que isso tem a ver com isso? Então aqui está o que tem a ver com isso. Número 1. O medo número 1 que surge em pesadelos para os homens americanos é o medo de sustentar a sua família. Eu não acho que todos nós, de fato, entendemos o significado disso. Também é dito que quando os homens se reúnem e conversam em particular, eles falam livremente sobre esportes e sobre negócios e mulheres. Mas eles não se sentam em grupo e dizem, eu estou assustado, não sei se vou conseguir lidar com essa responsabilidade. Porque os homens são ensinados desde que são meninos que no momento em que estão naquela igreja, na frente do ministro, na frente da congregação e dizem, eu tomo essa mulher como minha esposa legalmente, que ele está assumindo, ele sente a responsabilidade, em última análise, para o seu bem-estar e para o bem-estar de seus filhos.
Acho e não tenho orgulho de admitir isso. Acho que uma das coisas que mais me preocupa na minha vida é o dinheiro. E o que mais me preocupa não é se eu posso ter dinheiro suficiente para comprar um carro novo. O que me preocupa é se eu vou ter dinheiro suficiente para deixar a minha esposa bem caso eu morrer. Eu tenho dinheiro suficiente para fazer com que as crianças sejam educadas, que meus filhos sejam alimentados. Você sabe, eu apenas sinto o peso dessa responsabilidade. Porque é isso que a cultura impôs sobre mim, mas não é só a cultura. São gerações da humanidade. Do Jardim do Éden em diante. A mulher foi criada para ser uma companheira, não uma serva. Ela foi criada como a rainha no paraíso. Adão era o rei. E não que Eva fosse escrava. Ela é a rainha. Ela é uma parceira, ela é uma colega de trabalho, mas ela é uma companheira. Ele recebe a responsabilidade fundamental, em última instância, para garantir que o jardim seja cuidado. Ok, então, pode ser difícil para uma mulher responder, porque ela diz, isso quer dizer que eu não tenho cérebro, significa que eu não tenho nada. Claro que não. Não consigo pensar em 3 vezes em 25 anos do meu próprio casamento que a minha esposa concordasse com a minha compreensão deste texto. Ela acredita que debaixo de Deus eu devo ser o chefe da casa e discordamos das decisões o tempo todo. Mas ela não é um pedaço de pau ou uma pedra, ela é um ser humano e devo respeitar o seu julgamento. Devo respeitar a visão dela, sou chamado para respeitar a minha esposa. E se ela discordar de uma política que eu acho que devemos seguir, seria ímpio da minha parte ignorar ela e simplesmente dizer, ei, as mulheres devem ser vistas e não ouvidas. Essa não é a atitude das Escrituras. Nós conversamos. E eu diria que a grande maioria das nossas decisões são tomadas em conjunto. E talvez 3 vezes em 25 anos nós tivemos um impasse que não podíamos concordar. E eu diria, bem, querida, uma decisão deve ser tomada. E eu assumo a responsabilidade. Então terei que te pedir para enviar, aceitar. Agora eu estou com sorte. Aquelas 3 vezes que ela disse, ok. Sabe, mas eu entendo a dificuldade disso, mas esta é a maneira que Deus ordenou a sua criação. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. No que me diz respeito, essa é a parte fácil da passagem, mas claro que a grama é sempre mais verde do outro lado. Acho que as mulheres têm o papel fácil para realizar isso aqui. Eu gostaria de que tudo que eu tivesse que fazer fosse me submeter e deixar a minha esposa ocupar essa posição de liderança e autoridade na casa. A parte difícil vem agora. Ouça o que Deus diz para os homens. Maridos, amai vossa mulher. Agora, se parasse aqui, tudo bem. Não ia ser tão ruim, mas ouça o que ele diz. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu nunca conheci uma mulher que ia dizer que teria sido um tempo difícil submeter a autoridade do seu marido se seu marido fosse Jesus. Ela nunca deveria ter medo de ser explorada por Jesus. Ela nunca seria uma vítima de tirania. Ela nunca seria uma vítima de abuso, ela nunca seria uma esposa maltratada. Ela nunca seria uma esposa abusada, seria? E o que Deus diz para mim como marido é para você, e para você como marido, é que você é responsável por amar sua esposa como Jesus amou a igreja. Quanto Jesus amou a igreja? Então, olha, Jesus é elevado por Deus à destra do Pai, isso significa que ele é colocado no assento da autoridade cósmica. Ele é responsável por governar o universo, pois nele e por ele e para ele são todas as coisas. Você entende que pesadelo administrativo é organizar, operar e gerenciar o universo todo dia? Se algum marido teve uma desculpa para dizer, estou muito ocupado com coisas mais importantes, coisas do que falar com a minha esposa, seria Jesus. Ele teria motivo para isso, mas este mesmo Jesus, que é o responsável por gerenciar as promessas do universo, mantém a promessa para ouvir cada oração que venha a ele, da sua noiva. Ele ouve a sua noiva.
ele se preocupa com a sua noiva. Ele tanto se preocupa com sua noiva que ele deu a sua vida por sua noiva. Por sua noiva. Tenho tendência a ser um líder mais do que um seguidor, porque eu encontrei poucas pessoas preciosas neste mundo e eu estou disposto a seguir, Mas é emocionante quando eu encontro alguém que eu admiro o suficiente, respeito o suficiente e confio o suficiente para seguir. E uma coisa é importante para mim antes de seguir alguém. Eu não quero seguir alguém para uma emboscada. Eu não quero ser leal a alguém apenas para que essa pessoa se volte depois contra mim e atire em mim, nas minhas costas. Mas você pode imaginar como é libertador seguir alguém que você sabe, conhece com antecedência, está preparado para morrer por você? Essa é a responsabilidade que eu tenho com a minha esposa. Eu devo amar ela, não apenas assim a sensação, mas eu devo viver ela de tal maneira que ela entenda que eu estou preparado para sacrificar a minha vida por ela. Por ela. Agora você entende como isso funciona mutuamente? É difícil para mim me comprometer com alguém, com uma mulher e dizer, eu estou pronto para morrer por você, pelo seu bem-estar. E é particularmente difícil para mim amar minha esposa naquele grau, quando a minha esposa está lutando contra mim em cada etapa do caminho. E por outro lado, é muito, muito difícil para uma mulher se submeter a um homem em quem ela não confia. O que aconteceria com o nosso casamento se eu levasse a minha responsabilidade a sério e eu dissesse, eu vou parar de ler e vou ver o que ela diz. E eu apenas prestaria atenção no que ela me diz para fazer e eu me ocuparia assim com as minhas próprias responsabilidades e começaria a amar a minha esposa da mesma maneira que Cristo amou sua igreja. Eu acho que nunca teria um problema com a submissão. E por outro lado, eu acho que se ela se dedicasse a ser uma companheira, ela ia descobrir que isso seria retribuído por um amor sacrificial e que ela nunca se sentiria tiranizada. Eu verdadeiramente acredito nisso, eu realmente acho que isso aconteceria. Eu conheci há alguns anos um livro que chocou o mundo cristão e fez um grande sucesso até na sociedade secular. É aquele livro de Maribel Morgan, A Mulher Completa, que falava a respeito, olha, sendo criativo e todas as coisas diferentes, variedade de coisas sobre sua esposa, ele na porta com o traje chique, e isso tornou uma espécie de piada e tudo mais. Os homens gostaram e todas as mulheres não gostaram e todo mundo... Pobre Maribel, ela tem todos os tipos de cartas e ligações de ódio. Ela ficou na cama por 2 dias depois que isso saiu e chorou. Ela chorou, mas ela fez uma declaração no livro e eu li na íntegra Os Olhos de um Homem. E a declaração nesse livro, A Mulher Completa, que eu nunca vou me esquecer, foi ela estava falando com as esposas e disse, mulheres, aqui está o segredo. Ela disse, seus maridos não querem o conselho de vocês. Eles querem a admiração. Agora eu posso imaginar uma mulher lendo isso e ficando furiosa. Ela diz, veja, ele não valoriza o meu conselho, tudo que ele quer é que eu massageie o seu ego, tudo que ele quer é que eu faça é fazer com que ele se sinta um herói. Eu posso ver como isso seria muito degradante para uma mulher ler esse tipo de conselho em um livro. Ei, senhoras, seu marido não quer seus conselhos, mas ele quer sua admiração. Mas adivinhe, eu não sei se ele quer seu conselho, mas eu sei que ele quer a sua admiração. Quando eu li isso, disse que aqui está uma mulher que entende os homens. Porque os homens, ele tem o ego mais frágil do mundo. A coisa mais frágil da criação é o ego humano. E dos 2 egos, acho que o masculino é o mais frágil. Eu sei que se eu falar para 1.000 pessoas, em 999 delas dizem que foi um trabalho excelente, que minha esposa diz, mais ou menos. Eu estou devastado. Eu quero que minha esposa me admire. E ela quer que eu ame ela.
Ela quer que eu aprecie ela. Ela quer que eu honre ela. E há um sentido em que Deus me chama, e isso poderia ser facilmente distorcido, que eu seja um Cristo, um tipo de Cristo para ela. Não simplesmente um cavaleiro, mas para ser tipo um sacerdote. Porque o apóstolo continua aqui e diz: marido, amem vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por elas, para santificá-las e tendo-a purificada por meio de lavagem de água pela palavra. Aqui, isso não significa que eu devo simplesmente limpar a minha esposa e refazer ela e transformar ela. Mas eu devo proteger a integridade dela. E eu devo oferecer ela a Cristo no final da nossa vida e dizer: aqui está a noiva que o Senhor me deu. O Senhor não vai achar hematomas nela. Não encontre feridas pela minha tirania, mas espero que a noiva que apresenta Jesus no final da minha vida seja aquela que é completa. Isso é o que Ele quer. Esta não é uma batalha. Isso não é uma competição por autoridade, mas é aquele lugar que Deus criou, que nós olhamos originalmente, onde os dois se tornarão uma só carne. E Paulo prossegue dizendo: esse é o mistério, que os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Esse é o meu trabalho, alimentar e cuidar dela com carinho, e nisso Cristo é honrado e os casamentos são curados.